E eu fiquei imaginando o que eu vou fazer num congresso de poliglotas. Eu que sou uma estudiosa da língua portuguesa, que tenho ainda tanto a aprender, estou fazendo mestrado em literatura lá na UFC, e cada vez que a gente se aprofunda numa língua, mais a gente percebe, né, o quanto ainda precisa estudar. Sempre foi intimidador me expressar num outro idioma, né? Então, os trabalhos que eu desenvolvi por conta de uma assessoria que eu presto à Unesco e que me levaram a representar o país em 3 congressos internacionais, 2 nos Estados Unidos e, ano passado, um que aconteceu na França, em paralelo com a COP21, exigiram que eu me comunicasse em inglês, né? Então, é um grande desafio para mim falar num outro idioma, né? Me expressar, traduzir o pensamento, né? Já é um grande desafio. Fazer isso num outro idioma é um desafio ainda maior. Então, eu sou completamente impressionada com a capacidade de quem é poliglota, né? Estava aqui assistindo a palestra do Otto e pensando, meu Deus, esse rapaz fala 6 línguas e eu mal consigo me expressar na minha própria, enfim. Então, eu não sei o que passou pela cabeça do Juliano quando ele me fez esse convite, já que as palestras são simultâneas, ainda dá tempo, quem quiser garantir a palestra de agora, né? Fique muito à vontade. Mas, enfim, quando o Juliano disse que eu poderia falar sobre a minha experiência como escritora, né? Eu fiquei pensando, é um congresso de poliglotas, né? Em geral, quem fala mais de uma língua trabalha com tradução, né? Seja profissionalmente ou para o seu próprio estudo e próprio aprendizado, né? Então, eu pensei que talvez fosse mais interessante, ao invés de me restringir ao universo da criação literária, que eu pudesse também falar um pouquinho de tradução dentro da minha limitação, dos meus poucos conhecimentos sobre o assunto. Enfim, a minha experiência como escritora profissional começou há pouco tempo. Eu tenho 20 anos de escritora de gaveta, aí eu sou bem experiente. Os meus primeiros contos ficaram 20 anos aguardando uma oportunidade para publicação, eu até já nem contava mais com isso. Esses contos, quando eu os escrevi, por um acaso do destino, eles chegaram às mãos da Raquel de Queiroz, que leu e escreveu um parecer, e essa cartinha da Raquel, timbrada com o selo lá da Academia Brasileira de Letras, ficou dentro da gaveta junto com os contos durante esse tempo todo. Então, quando, por uma circunstância familiar, numa viagem com o meu filho, que aos 13 anos, hoje ele tem 18, ele não queria ir de jeito nenhum, naquela idade que começa a engrossar o pescoço, não quer mais acompanhar a gente, né, para as viagens de família. E aí eu fiz muita pressão para que ele viesse, que a gente estava indo para a praia, ele ia gostar muito, ia adorar. E aí ele foi e choveu o feriado inteiro. Então, eu tinha um adolescente aborrecidíssimo dentro de casa e precisava ocupar o tempo dele com alguma coisa, o meu também. Daí, eu comecei a escrever uma história inspirada na cortina de chuva que se formou e ele começou a pôr defeito, né, em tudo que eu escrevia. Então, eu o desafiei, vem escrever comigo, vamos escrever essa história a 4 mãos. Isso virou um projeto de 2 anos, e quando terminou, que a gente conseguiu fechar o romance fantástico, com muita mitologia, né, bem ao gosto dele, lá Harry Potter, Senhor dos Anéis, Percy Jackson, Ladrão de Raios, que eram as leituras que ele estava fazendo na época, o máximo que eu consegui foi estabelecer um paralelo com a Divina Comédia, para poder dar uma substância, uma consistência ao romance. Aí, terminado o processo de escrita, ele disse, agora vamos publicar, né, mãe? Então, eu achei que eu tinha resolvido um problema, eu só criei um problema ainda maior para ali há 2 anos, né? E aí, enfim, o que a gente não faz
pelos próprios desejos e sonhos, quando tem um filho no meio da história, tudo muda. Então, eu fiz, pela primeira vez, o percurso de bater as portas das editoras para tentar uma publicação. E aí, nesse contato com as editoras, acabou que o livro foi aprovado para ser lançado em 2013, que foi esse que eu escrevi com o meu filho, Templária Cidade Entre Mundos. Mas, durante o processo de publicação de Templária Cidade Entre Mundos, a Scipione se interessou de lançar aquele que ficou guardado na gaveta durante 20 anos, que foi A Sala de Aula e Outros Contos, com o texto da Raquel de Queiroz aqui na contracapa. A família autorizou, fiquei muito feliz com essa possibilidade. Então, esse aqui ainda saiu primeiro que o outro. Esse foi em 2012, a Templária foi em 2013, depois veio... Aí, em 2014, eu me animei, mandei os textos para tudo quanto foi editora, né, para ver se eu conseguia desengavetar mais algum texto. E saiu em 2015, o Fábulas e Contos em Versos, que foi o meu primeiro infantil, que já foi um processo também de tradução. Eu não tinha ideia de que estava... não foi uma coisa consciente, né, de traduzir as fábulas e alguns contos de Esopo e La Fontaine para a linguagem poética, né, para escrevê-los em versos. Então, saiu Fábulas e Contos em Versos em 2015. Ainda em 2015, foi lançado o Pequeno Inventor de Soluções. Depois veio Entre Selos e Sonhos. Depois veio... minto. Antes do Pequeno Inventor foi A Memória das Coisas, que é uma coletânea de contos, que eu achava que era uma coletânea de contos, depois descobri que era um romance disfarçado de coletânea de contos, porque os contos eles conversam e contam uma história que tem começo, meio e fim. E, por último, o 7º livro que foi lançado esse ano foi A Menina dos Sonhos de Renda, inspirada numa história de rendeiras, uma notícia que eu tinha lido. Essas rendeiras aqui de Aquiraz, elas passaram 7 anos e 8 meses tecendo a maior renda do mundo, e isso entrou para o livro do Guinness, né, o livro dos recordes, e me inspirou a escrever essa história, que foi lançada mais recentemente. O Juliano esteve lá, né, no lançamento, lá na Cultura. Então, eu não sei bem que vento bom foi esse da literatura que soprou. E em 4 anos, são 7 livros publicados, e mais o 8º, que está saindo agora no final do ano, agora em dezembro, pelo Armazém da Cultura. Eu estou trabalhando com 4 editoras diferentes: a Novo Século, a Scipione, a Moderna, o Armazém da Cultura e a Demócrito Rocha. 5 editoras diferentes e 8 livros no intervalo de 4 anos. Obrigada. E é uma coisa que eu ainda estou tentando entender o que está acontecendo. Enfim, mas começou tudo a partir do momento em que eu me permiti, fui em busca, né? O Otto falou o tempo inteiro aí do quanto era importante você ter o objetivo bem definido, né? Focar naquilo que você quer para poder você conseguir, no caso das aprovações, né? Para aquelas provas todas internacionais, né? De idiomas. E realmente eu vivenciei isso na literatura. A partir do momento em que eu resolvi olhar a sério para esse meu lado escritora, que estava guardada há tanto tempo, as coisas começaram a acontecer. Aí, no mestrado da UFC, eu estou trabalhando com a Raquel de Queiroz, e dentro de uma abordagem semiótica da obra O 15. E um dos estudos que eu realizei, em um desses estudos, eu garimpei um provérbio italiano. Eu não falo italiano, antes que me perguntem, né? Então, mal me viro aqui com o meu português. Mas eu fiquei muito instigada, muito interessada em relação a esse provérbio que diz tradutore, traditore. Né? Então, e aí, é sobre isso que a gente vai conversar agora, tá certo?
o que seria a infidelidade do ato de escrever. A infidelidade é um tema inquietante, né? E é instigante, muito presente na literatura, né? Nós temos aí exemplos maravilhosos, né? de produções que são emblemáticas, né? Do francês nós temos a Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Em Portugal, o Primo Basílio, né? É uma obra que é referência, né? Escrita por Eça de Queiroz. E aqui nós temos o nosso Dom Casmurro de Machado de Assis, né? Que até hoje divide opiniões se realmente a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Você fez parte da turma que a gente fez um trabalho, né? Então eu cheguei a me vestir de Capitu, né? Tudo pelo interesse, né? do aluno, do estudante na obra. E fizemos um julgamento da Capitu, né? Para decidir se realmente houve ou não houve a traição. Enfim, a infidelidade, ela é um tema que mexe com a nossa imaginação, mexe com a nossa curiosidade e está muito presente aí na literatura. E o que a infidelidade tem a ver com a tradução, né? Uma das minhas referências no mestrado, nesse trabalho voltado para a obra da Raquel de Queiroz, é o Roman Jakobson, que é um russo, né, um pensador russo. Ele é mais do que um linguista, porque eu acho que o estudo dele é muito abrangente, né, e extrapolou o campo da linguística, né? Ele é mais do que uma referência na semiótica. Ele chegou a influenciar, né, a antropologia, a psicanálise. Então, é uma obra realmente muito consistente e muito interessante. E no ensaio Aspectos Linguísticos da Tradução, há um capítulo chamado Linguística e Comunicação, em que ele apresenta 3 tipos de tradução, né? A tradução, vocês vão me perdoar se eu estiver falando para especialistas, porque eu acredito que aqui muitos sejam da área também, né? Mas eu vou apresentar para vocês aquilo que eu acredito que possa ser de interesse tanto de quem pretende escrever quanto de quem trabalha com a tradução. Então, ele divide a tradução em 3 tipos de tradução, né? Pode ser uma operação intralingual, uma operação interlingual ou uma tradução intersemiótica, né? O que seria uma tradução intralingual? É aquela tradução que ocorre dentro do próprio idioma, né? A interlingual é aquela que vocês têm mais, fazem com maior frequência, né? Principalmente em se tratando de poliglotas, que é a tradução de um idioma para outro idioma. E a tradução intersemiótica é aquela que traz, né, que traduz de um sistema, né, de signos, né, um sistema verbal para um outro sistema, né? A gente vai trabalhar com 2 sistemas de signos diferentes. Então, segundo o Jakobson, a tradução intralingual, rewording, né, reformulação, consiste na interpretação por meio de signos dentro da mesma língua. É mais difícil a gente encontrar esse tipo de tradução, porque é preciso haver uma necessidade muito específica, como há, por exemplo, na literatura recente surgida lá no Nordeste da Sibéria. Lá eles não têm uma palavra exata para parafuso. Então, na literatura siberiana, lá do Nordeste, a gente vai encontrar prego giratório para representar parafuso, ferro delgado para representar o estanho. O giz é o sabão de escrever e o relógio, aquele de bolso, é o coração martelador. Até poético, né? Bom, há outro tipo de tradução, que é a tradução intersemiótica, consiste em transmutar os signos verbais, né, para um outro sistema,
que não seja verbal. Na verdade, pode acontecer também de um signo não, de um conjunto de signos não verbais para outro conjunto de signos não verbais. Então, a gente tem, por exemplo, quando um texto passa para a música, ou para a dança, ou para o teatro, ou para o cinema, ou para a pintura, a gente realiza uma tradução intersemiótica. Pode encontrar, por exemplo, traduções intersemióticas bem interessantes na obra de Shakespeare e de Spenser, em que eles trouxeram para o verso, né, a leitura que eles fizeram de algumas telas de pintores célebres, entre eles o Tiziano. E o caso do Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, eu acho assim muito interessante, porque o Tchaikovsky compôs o Lago dos Cisnes a convite, sob a encomenda do Bolshoi, para se tornar um balé, né? Então, foi uma música que nasceu já com o endereço certo para que se tornasse um balé. Mas, antes de ser balé, foi música, né? E passou de música para o balé, para 2 filmes, um lançado em 1942, The Black Swan, outro em 2010, aquele mais recente que ganhou prêmio, né? Não me recordo agora o nome da atriz, né? Que foi assim, ganhou o Oscar, né? Fez um trabalho espetacular. Natalie Portman, exatamente. Obrigada, Juliana. E também é o título de um livro do Nassim Taleb, lançado em 2007. Então, a gente tem aí uma mesma temática que passeou, né, por vários sistemas de signos bem distintos. E a tradução interlingual, né, ou a tradução propriamente dita, é a que vocês utilizam no dia a dia de vocês com maior frequência, né? Sobre essa tradução, o que eu achei de mais interessante no trabalho do Jacobson foi a observação que ele fez de que, no momento da tradução, muitas vezes o tradutor ele é levado a trabalhar não com a tradução de termos, né, de palavras, mas com a tradução de ideias, né, de sentenças. Então, substituem-se mensagens em uma língua, não por unidades de códigos separadas, mas por mensagens inteiras de outra língua. O tradutor ele passa por um processo de recodificar, né, aquilo que ele está lendo no texto de partida, né, não vou usar nem a palavra original, porque ela também abre aí uma outra discussão, mas o texto de partida ele é assimilado e reelaborado, né, para se transformar no texto de chegada. E acaba por prevalecer o uso de mensagens que sejam equivalentes, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar, numa tradução literal, uma comunicação que atenda, né? Que realmente corresponda àquilo que o tradutor pretende transmitir. O provérbio italiano, ele coloca, né, que em toda tradução há uma traição, né? Tanto no processo de tradução entre línguas, né, entre meios de expressão, como da literatura ao cinema, há uma tradução, há uma traição do texto de partida, que é verificável no texto de chegada. Então, o ato de traduzir, né, pode ser interpretado como o ato de trair também, um pouco, né? Assim como o ato de escrever, por ser uma tradução, né, da ideia para o papel, também pode ser encaixado, percebido, né, sob essa ótica. Quando a gente trabalha com uma tradução, seja da ideia ao papel, ou seja, de uma língua para outra, né, o que a gente está criando é um parecer, né? O que se produz não é o ser. O texto de partida é o ser, né? O que a gente vai apresentar a partir daquele texto inicial vai ser um parecer, algo que se aproxima, algo que lembra, algo que remete, mas que não é a obra
né, inicial, assim como não é a ideia que você tem dentro da sua cabeça, né? Quando isso sai da tua mente e vem para o papel, para a tela do computador, para a tua fala, né, isso já foi reelaborado, isso já modificou de uma forma muito rápida, né, mas aquilo que foi o ponto de partida já não representa, né, perfeitamente o que você vai ter no ponto de chegada. Então, é um parecer que representa o ser. O que é a leitura, se não uma tradução, né? Já que também exige um fazer interpretativo, como o diria o Jacobson, né? Quem lê realiza um processo de tradução, né? O que é a escrita, se não uma tradução? Essa tradução que ocorre da mente ao papel. E que valores e que princípios vão pedir da gente uma fidelidade na hora de tomar as decisões e fazer as escolhas que vão resultar nessa tradução. São todas perguntas que, na hora que a gente está escrevendo, criando literatura ou trabalhando no processo de tradução, a gente acaba precisando fazer, né? Que circunstâncias levarão o tradutor a cometer a infidelidade? Se a gente levar em consideração que traduzir é produzir um discurso, né? Aí a gente começa a responder aquelas perguntas, né? Então, é exatamente na escolha das palavras, na escolha das expressões que a gente usa na hora de criar um texto literário ou na hora de realizar uma tradução que a gente pode acabar se traindo, né? Por exemplo, na teoria da análise do discurso, que vê isso de uma forma assim, bastante precisa, né? A gente percebe isso com muita clareza. Uma mesma informação dita de maneiras diferentes muda completamente, né, o contexto. Então, se eu tenho uma mesma frase, por exemplo, os ativistas do Estado Islâmico defendem uma versão radical do islamismo. A simples substituição de uma palavra, os terroristas do Estado Islâmico defendem uma versão radical do islamismo, né? Eu estou produzindo um discurso que mostra qual é o meu pensamento, qual é a minha leitura, de que maneira eu traduzo, né, uma determinada situação. Então, não há como você se expressar, né, sem que o teu discurso não reflita exatamente quem você é e o que você pensa. Crescem as ocupações do MST na região Nordeste. Uma coisa eu me referi a uma notícia como essa usando o termo ocupação. Se eu digo crescem as invasões do MST na região Nordeste, eu já estou me posicionando, né? Eu já estou, de certa forma, me traindo, entregando, né, o que eu penso a respeito do movimento dos sem terra, né? A palavra invasão, né, ela tem uma outra conotação, ela tem uma outra carga de significado, né, e é suficiente para transmitir aquilo que realmente se pensa a respeito do assunto. E todo discurso é impregnado de ideologia, né? Não existe discurso neutro. Então, por isso que o trabalho do tradutor é um trabalho tão importante, que exige tanto, né, tanta reflexão e tanta prudência na escolha dos termos e das mensagens, das expressões que vão servir ali de base para a comunicação, né? Porque aquilo que você vai dizer, né, vai carregado de ideologia. Escrever um livro, escrever um romance, né, é um grande exercício de criação de discursos. Então, cada vez que a gente vai construir um personagem, por exemplo, né,
a primeira coisa que precisa ser feita é pensar o ethos desse personagem, né? Qual vai ser o discurso desse personagem, o que vai caber, né, na boca, o que vai fazer sentido na boca desse personagem de acordo com o programa narrativo que você está elegendo, escolhendo, né, para que ele viva ao longo da história. Então, essa escolha, essa decisão de como que você vai construir esse discurso vai ser assim primordial, essencial, para que esse personagem ele seja realmente fidedigno, né? Ele convença, ele não fique artificial. O ethos, na tradição grega, né, que é verificável em Aristóteles, vem da retórica, né? Seria a imagem construída, né, construída discursivamente para o convencer, né, para conquistar a audiência, né, de quem para quem você está se dirigindo. E, às vezes, a construção desse personagem não se restringe aos livros, à ficção e à literatura, né? E acontece muito na vida real. Então, Marcela é bela, recatada e do lar, né? Olha o ethos da Marcela aí sendo construído, né? E nessa construção, um discurso, e nesse discurso, uma ideologia, né? E todo um processo de tradução muito bem pensada, muito bem realizada, né, para transmitir a informação que se quer passar acerca da pessoa, né? Na teoria da análise do discurso, inclusive há estudos bem sistematizados a partir da observação da presença dos termos e da repetição desses termos, né, que vão confirmar ou vão derrubar, né, trair aquele que está né, incorporado pelo discurso. Então, se, por exemplo, eu tenho um discurso oficial, né, se a gente pega esse discurso oficial e vai trabalhar o texto, né, e isolar os elementos do texto, e analisar o tipo, a carga de significação das palavras que foram escolhidas, né, a repetição, a incidência de determinados termos dentro desse texto, é surpreendente, né, as conclusões às quais a gente pode chegar. Por exemplo, um discurso que é oficialmente pacifista, né, se ele vier carregado de termos que remetem à violência, que remetem à opressão, que remetem, né, à força bruta, né, ele vai se desvirtuando, né, e vai revelando um discurso real que se opõe ao discurso oficial, né? Então, um discurso pacifista carregado de termos e que se repetem, né, muito voltados para a questão da violência, ele pode não ser tão pacifista assim quanto se imagina, né? Lutar pela paz. Pois é, já é uma contradição na própria sentença, né? Ou se queres a paz, prepara-te para a guerra, né? Então, assim, é muito interessante. Eu sou fã de quem mergulha nesse trabalho dos estudiosos de análise do discurso, porque como o discurso nos entrega, né? Então, essa escolha de palavras, de termos, ela nunca é aleatória, né? Então, se você vai oferecer algo que te represente, você tem que ter muito cuidado, né, com essas escolhas na hora de fazer essa tradução. E aí a gente volta para o termo infidelidade, tá certo? E eu vou agora parar de falar um pouquinho, porque eu já falei aqui pelos cotovelos, né? Mal de quem escreve, mal de professora de língua portuguesa. E vou pedir um pouquinho a participação de vocês, mas fiquem bem à vontade. Eu queria que vocês me dissessem
Que relação vocês enxergam ou percebem entre a palavra infidelidade e essa imagem que apareceu ao longo, né, de todos os slides? Vocês percebem alguma relação entre a imagem e a palavra infidelidade? Em caso de amor, né, tem a foto ali, tem uma carta de alguma pessoa. Pronto, a gente tem um primeiro elemento identificado que é uma carta, né? Por que carta de amor? Tem um coração ali. Tem um colar, né, com um pingente bem grande, assim, em formato de coração, o que já nos leva, né, a imaginar que essa carta seja uma carta de amor. Vamos ver se a gente percebe mais. Retrato, né? Provavelmente, pelo formato, né, do coração no colar, deve ser daqueles que abrem, né, para servir de porta-retrato. Provavelmente da filial. Provavelmente no final do século XIX, início do século XX, talvez. E aquilo é um cartão. Sim, é um final do século XIX, começo do século XX, pelo aspecto, a caneta tinteiro, né, a caligrafia na carta, né? O que mais? É um cartão postal aquilo, não sei. São os papéis de carta, né? Um caderno, aquela coisa assim. Ou envelope, porque tem um selinho ali no canto, né? Eu acho que está mais para um envelope, né? Então, a gente tem uma caneta tinteiro, a gente tem o tinteiro, o envelope, porque tem um selo lá na ponta. Um colar com um coração, que provavelmente é um porta-retrato. O que mais que vocês percebem nessa imagem? Está escrito ali, estou te deixando por outro amor. Olha aí, o Juliano já está até traduzindo o que está na carta. Então, é uma carta de fim de relacionamento. Isso aqui é um sofá ou é uma cama? O quê? Por trás? Não ali. Envelope. Não, é só. Aqui nessa imagem, isso aqui é um sofá ou parece uma cama? É um divã. No envelope? Lembra, né? No envelope tem uma mancha, né? Assim, um rasgado que lembra um pouco, né? Tem gente que enxerga além do que a gente enxerga, né? O que mais? O que vocês percebem aí? Esse fundo branco parece uma cama. Era isso pois é, olha, ele foi além de onde eu estava. Tem uma mesa, né? Ó, os objetos estão sobre uma mesa, a caneta tinteiro, o envelope, a caneta, né? A carta e o colar de coração estão sobre uma mesa de madeira. Mas ele observou aqui, o Rodrigo, que essa mesa está próxima, provavelmente, a uma cama, né? Foi você que falou? Perdão, Raimundo. Que essa mesa está junto de uma cama, né? A cama está desarrumada, porque o lençol não está retinho. Não é uma outra mesa, porque se fosse uma toalha de mesa, ela estaria retinha, né? Então, provavelmente, é mesmo uma cama, né? Com um lençol que está amassado, né? Que também não está arrumadinho, assim, um reflexo, assim, como se fosse um acetinado, né? Um tecido macio, não é? Uma seda, né? Já dava para construir uma história a partir disso aí? Uma novela, né? Um romance. Então, entre a palavra infidelidade e a imagem, a gente acabou de descobrir uma série de relações, né? E o exercício que a gente fez aqui rapidinho nada mais é do que uma tradução, né? A gente fez uma tradução até intersemiótica, né? Porque a gente partiu da imagem, né, para a tradução, né, verbalizando, usando a língua para verbalizar o que aparecia ali inicialmente só como imagem. Né? A marca d'água é uma extensão do principal ou é um reflexo? Não, é só um efeito mesmo para, né, para estético. A mesma foto, né?
Então, fizemos esse exercício rapidinho, né, de tradução, para exemplificar as possibilidades, né, e o quanto a tradução ela demanda, né, esse domínio, essa consciência da escolha dos termos, da escolha para a construção de um discurso que vai envolver uma ideologia, não é? E aí resta o que é o tradutor, né? Diante dessa consciência de que, ao traduzir, ele está, de fato, realizando também uma traição ao escritor, né? Que, ao escrever, ele também está realizando uma traição, nem que seja daquela ideia que estava na mente e que vai ser passada para o papel. Resta ao tradutor escolher quem ele irá trair, né? O autor do original, o leitor, porque quanto mais próximo do autor, né, menor a possibilidade de compreensão do leitor. Então, se eu escolho trair o autor, eu posso estar traindo o leitor. Se eu escolho trair o leitor, eu posso estar traindo o autor. Resta ao tradutor escolher como ele irá trair. Quais serão as escolhas, né? Qual será o discurso, que princípios prevalecerão, né? Dentro da tua ideologia ou dentro da ideologia de quem produziu o texto de partida, né? Que princípios precisam ser respeitados e devem prevalecer, né? Por onde passa a escolha na hora da tradução. E resta ao tradutor escolher quando ele irá trair, né? Que trechos, que contextos pedem a traição em prol, né, de uma comunicação mais eficiente. Mas não tem jeito, viu, pessoal? Se a gente vai escrever, se a gente vai traduzir, a gente vai trair. Portanto, como diz o provérbio italiano, tradutore, traditore. Obrigada. Não sei quanto tempo eu levei. Cronometrou, Juliano? Tá bom? Tá dentro do tempo. Espero que não tenha extrapolado muito, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. No caso, Libras faria parte de um daqueles três, porque eu não lembro os termos. No caso, seria... Pronto, Libras entraria nesse caso, né? Saindo de um sistema, né, para outro sistema, né? Regido por normas internas, né? Por regras internas, né? Então, toda vida que você muda de um sistema para outro sistema pode ser considerado uma tradução intersemiótica, né? E também esse sentido de traição, ele é não apenas do que você pensa, que você não consegue refletir no texto, mas também que você se entregar o seu próprio pensamento, e, né, nesses dois sentidos, não é? Não conseguir traduzir exatamente e também dizer o que você está pensando sem querer. Daí é que aquele slide falar, né, que a gente acaba se traindo, né? Às vezes você entrega muito mais do que você gostaria, né, quando você escreve. O simples ato de escrever já te coloca nessa posição, né, de uma provável traição do seu próprio pensamento, né? Quem não quer revelar sua alma, né, tem que ficar quieto, né? Então, a partir do momento que você fala, que você se comunica, que você expressa o que você pensa, né? Que você cria, né? Você está saindo de você para o outro, né? E aí já não vai ser mais exatamente do jeito que era, né? Quando estava guardado dentro de você.
né? Porque aí você fica sujeito já à tradução, à leitura que o outro vai fazer, né, do teu pensamento. Então, tanto existe o risco de você se trair, entregar mais do que você gostaria, né, quanto existe o risco de você trair uma das duas pontas, né? Ou o texto de partida, ou o... né? Quem recebe, ou trair logo todo mundo de uma vez, né? A você, ou quem escreveu, quem está lendo, né? Acaba todo mundo entrando na mesma dança. Assim eu estou pensando, né? Assim eu tenho pensado desde que eu li a primeira vez esse provérbio, e que me pareceu mais do que um jogo de palavras, né? Nasceu de um jogo de palavras, porque são palavras muito parecidas, tanto a escrita quanto, né, do ponto de vista da pronúncia, né? E que carregam, né, essa ideia da traição estar dentro da tradução. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu não sei se tem a ver, mas vou perguntar. Quando o tradutor, quando ele jura, dentre as coisas que ele jura, ele não jura ser infiel, né? Na tradução. Vocês têm um juramento do tradutor? Sim, sim. Sim, entendi. A original, Como é que a gente pode ser fiel ao original, completamente fiel, se a gente não é fiel nem ao próprio pensamento quando ele sai da cabeça e vai para o papel, né? Então, acho que há uma intenção de se, né, de estar o mais próximo, o mais próximo possível, né? E o caso que a gente viu, né, das situações das traduções intralinguais, né, em que dentro da própria língua você não tem a palavra que expresse, aí precisa recorrer a um calço, a um empréstimo linguístico, alguma coisa que possa comunicar, né? Então, é difícil, né? Eu acho assim, um desafio. Fico cada vez mais impressionada com... O Juliano já fez uns trabalhos de tradução para mim que eu fico pensando, meu Deus... Não teria capacidade para chegar a um ponto desses, né? Então, assim, eu, antes de mais nada, sou fã de vocês que falam vários idiomas e que traduzem. Mais alguém? Então, obrigado, Marília, pela essa palestra. Foi muito interessante. Abrilhantou o nosso evento, viu? Imagina, o prazer foi todo meu e peço desculpas por não ser da área e não poder dar mais contribuições, ficar dentro do meu limite, que é onde eu devo ficar para não me trair.